A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus queridos, família de Deus. Irmãos, hoje eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu acho muito interessante essa passagem de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou. E em Atos dos Apóstolos, os feitos, as ações dos apóstolos, 4:32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esses irmãos tinham prazer de dividir as coisas tremendo. Quando eles ganhavam alguma coisa, eles diziam, nós ganhamos. Quando eles perdiam, eles diziam, nós perdemos. Era um grupo, era a igreja. Não havia o rico, o pobre e tal, todo mundo repartia, todo mundo lutava, porque entendia o que é verdadeiramente o Evangelho. Né? Hoje é difícil, realmente, até mesmo no meio de nós cristãos, né, ter um homem tão rico do lado de um tão pobre dentro da mesma igreja, e às vezes o tão pobre passando até necessidade. Realmente nós nos distanciamos muito da igreja que Jesus começou, da igreja primitiva. E um era o coração, o outro era a alma, era amor puro, com inteligência, com sentimentos. E a gente percebe que na maioria dos casamentos, entre o homem e a mulher é muito emocional, o homem é muito racional, parece que a inteligência e a emoção caminhando juntos. E quando entendem o chamado, entendem o propósito de Deus, são muito abençoados. O problema é quando a emoção quer lutar contra a razão contra a emoção, e aí vira briga, e não percebe que os dois juntos seriam bem mais fortes, seriam bênçãos. Então pense nisso, pense sobre isso, pense sobre a tua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, o que podemos fazer para melhorar, para depois não nos sentirmos culpados de nada. Então vamos entregar na mão do Senhor, vamos confiar em Deus, porque certamente, se Deus está na direção, não tem como terminar mal. O final é de bênção, é de vitória. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, graças eu te dou, Senhor, nesta noite, com mais uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, para os corações, para as vidas, para as famílias, para a igreja do Deus vivo, entendendo, Senhor da glória, o que era a igreja primitiva, o quanto nós precisamos retornar, o quanto nós precisamos aprender, o quanto nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho do Senhor, onde a igreja, um era a alma, outro era o coração, um amava, o outro fazia, o outro ajudava, era uma construção tremenda, era uma união maravilhosa, onde eles repartiam, Senhor da glória. Por isso, nunca um tinha demais ou faltava para alguém. Sempre estavam em comunhão, sempre repartindo. E nós nos distanciamos muito dessa igreja. Que possamos, Senhor, ter essa visão, que possamos praticar isso, entender a fraqueza dos irmãos, que eles possam entender também as nossas fraquezas, que possamos lutar um pelos outros, não só em finança ou em comida, meu Senhor, mas muito mais do que isso, na vida espiritual, quando um precisa de oração, precisa de palavra, precisa de acompanhamento, que cada um abrace essa causa, vendo que o irmão precisa ali de oração, está passando por um momento espiritual difícil, que ele acompanhe, que ele ajude, que ele faça aquela pessoa se levantar e ela possa ver, Senhor da glória, depois dessa árvore erguida, saber que ela abençoou, ela cuidou e hoje dá muito fruto. E assim seja na nossa vida, e assim seja nas famílias, e assim seja na igreja. Que possamos, Senhor, ser como a igreja primitiva, parecido com ela. Levar orgulho ao teu coração e se olhar para nós e sentir orgulho da nossa igreja, que é a tua igreja. Fica conosco, Senhor, que possamos ser boas pessoas, bons líderes, boas pessoas espirituais, sociais, fisiológicas, tudo em nós seja bom, Senhor. Meu Deus, o nosso corpo, Deus, Senhor da glória, possa ser também
um exemplo no vestir, possa ser um exemplo no comer, no se alimentar, em todas as áreas, Senhor. Por isso, nos ajuda a sermos melhores também na vida espiritual, na vida psicológica. Meu Senhor, da hora que tenhamos controle, que possamos amar, que possamos ser parecidos com a igreja primitiva, a igreja que o Senhor começou na terra, e seguir os bons exemplos do Senhor. Nos ajuda, fica conosco, abençoa cada lar, cada família que me acompanha na oração, na palavra, e que suas orações sejam atendidas, Senhor. Que cada um possa entender que não pode depender somente da oração dos outros, eles também precisam orar, precisam buscar a tua face, que cada um tenha a sua própria experiência com o Senhor. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus.